Então vamos lá. Capítulo 5 de Timóteo, do verso 1 e 2, nós temos a primeira parte, ou a primeira sessão. Na primeira sessão, Paulo ele vai trabalhar falando como nós devemos tratar os irmãos da fé. Na segunda sessão, a partir do verso 3 até o verso 16, o apóstolo Paulo vai trabalhar nos instruindo como nós devemos tratar as viúvas. No capítulo 5, a partir do versículo 17 até o versículo 19, Paulo vai nos ensinar a como lidar, a como nós devemos tratar os nossos presbíteros, ou seja, a nossa liderança. E finalmente, do versículo 20 ao versículo 24, Paulo vai nos dar diversas instruções ou vários conselhos. Amém? Então vamos lá, dando seguimento. Verso 1, primeira sessão. Paulo tratando, nos ensinando como nós devemos tratar os nossos irmãos. Ele vai dizer assim: não repreenda um homem mais velho, pelo contrário, exorte-o como você faria com o seu pai. Trate os mais jovens como irmãos, as mulheres mais velhas como mães, e as mais jovens como irmãs, com toda a pureza. Amém? Estamos juntos aí, tá? Ok? Estou olhando na parte certa do texto, e às vezes eu me confundo. Às vezes eu dou uma viajada, vou lá para outro capítulo. Mas vamos lá. Irmãos, aqui o apóstolo Paulo, eu estou sentindo muito pelo eco, é uma impressão minha. Tá? Tem como tirar um pouco disso? É possível ou não? Vamos lá. Queridos, o apóstolo Paulo ele começa aqui dizendo o seguinte: olha, não repreenda o irmão mais velho, pelo contrário, exorte-o como você faria com o seu próprio pai. E aí ele vai continuar: trate os mais jovens como irmãos, e as mulheres mais jovens como irmãs, e as mais velhas como mães, com toda a pureza. Observe aqui o seguinte, irmãos. O apóstolo Paulo ele fala o seguinte: olha, no capítulo anterior, no 4, Paulo vem combatendo a apostasia, Paulo vem combatendo os falsos ensinamentos, Paulo vem exortando Timóteo ao bom exercício do seu ministério como presbítero. Já no capítulo 5, o apóstolo Paulo ele vai dar continuidade a essa carta, enfatizando agora a prática do amor, ou seja, ele vai tratar o aspecto do amor de uma maneira muito prática, trazendo para uma aplicação do nosso convívio diário enquanto igreja. Percebe? Paulo é muito prático nas suas aplicações. E aqui Paulo começa dizendo o seguinte: olha, trate os mais velhos, os homens mais velhos, como se fossem seus próprios pais. Ou seja, exorte-os como se você estivesse exortando o seu próprio pai. Exorte uma mulher mais velha, uma irmã mais velha, como se fosse a sua própria mãe. Exorte um jovem como se fosse seu irmão, uma jovem como se fosse sua irmã. Aqui o que Paulo está estabelecendo? Paulo está dizendo o seguinte: olha, a igreja do Senhor, ela é uma família. A igreja do Senhor, ela precisa ser tratada como uma família. Ela precisa ser vivenciada como uma família. Semana passada agora, eu ouvi uma palavra do irmão, o cara lá do Discópio, esqueci o nome dele, Douglas Gonçalves. E ele teve uma palavra que me pegou. Eu estou com essa palavra até hoje. Ele fala o seguinte, abre aspas: a igreja não foi chamada para viver, a igreja foi chamada para conviver. Fecha aspas. Cara, isso me pegou violentamente. Olha o que o cara está dizendo: a igreja não foi chamada para viver, a igreja foi chamada para conviver. Irmãos, eu não sei vocês, isso me confronta demais, porque eu sou um cara que eu, talvez por traço de personalidade que eu puxei do meu pai, eu sempre guardei, sempre me reservei na minha solidão, na minha individualidade. Eu sempre fui um cara de pouquíssimos amigos, e até nas minhas amizades eu sempre fui muito na minha, muito reservado, muito
para dentro, sabe? E na maioria das vezes eu sempre preferi estar sozinho do que estar com pessoas. Eu sempre gostei de estar sozinho, tá? E então quando eu ouço uma palavra dessa, isso me confronta demais, porque isso vai contra a minha prática de vida, vai contra o meu caráter, vai contra a minha personalidade. E aí eu me vejo numa situação onde eu sou forçado, porque isso vai contra a minha carne, a minha natureza, a viver em comunidade, a viver em comunhão, a me abrir para pessoas, a fazer com que pessoas possam participar da minha vida, da minha particularidade. Percebe, irmãos? Então isso me confronta demais. E eu creio que se isso me confronta, pode ser que isso confronte mais pessoas aqui também. Dito isso, irmãos, o que acontece? O apóstolo Paulo, ele começa a trabalhar no capítulo 5 de Timóteo, dizendo o seguinte: olha, a igreja do Senhor é como uma família. E como tal, você precisa, quando você tiver que repreender um irmão mais velho, você não o repreenda, mas você o exorte como se você estivesse exortando um pai. Se você tiver que exortar um jovem, exorte como se você estivesse exortando um irmão. Percebe, irmão? A aplicação que o Paulo faz aqui, trazendo isso para a nossa realidade, para a nossa vivência enquanto igreja, isso tem muito a nos ensinar. Por quê? Porque eu preciso olhar para cada um de vocês e ver como meus irmãos, ver de fato como a minha família espiritual, a minha família na fé, a minha comunidade, a qual eu faço parte, a qual eu pertenço. E o que é interessante dentro de tudo isso é o seguinte: quando nós falamos de família é algo que a gente ama, mas muitas vezes é algo que a gente odeia. Família é algo que muitas vezes nós queremos perto de nós, mas outras vezes nós queremos distante de nós. Eu estou mentindo? Isso é só comigo? Porque família, ela está carregada de uma série de complexidades, de problemas e desafios que nos confrontam a toda hora, a todo momento. Nós temos irmãos que conviveram conosco, biológicos, dentro da nossa casa, que torcem contra nós, que ao mesmo tempo que nos ama, compete conosco, ao mesmo tempo que nos admira, fala mal de nós pelas costas. Às vezes nós temos a figura de um pai que é só uma figura, mas não representa segurança, não representa limite, não representa destino, não representa fortaleza, não representa nada. Porque isso é família. Família, nós somos obrigados a suportar uns aos outros, porque nós temos um elo, nós temos um vínculo sanguíneo ou consanguíneo que nós não escolhemos, nós simplesmente nascemos. Agora, trazendo isso para uma aplicação no contexto da igreja, é a mesmíssima coisa. Tem irmãos que são mais próximos de nós, isso é normal, não há nenhum problema nisso. O problema é quando nós fechamos a panela, o problema é quando nós fechamos o grupo. Aqui é o meu grupo, ninguém entra, esse é o problema. Eu tenho pessoas aqui que são mais próximas de mim, glória a Deus por isso, isso é normal. Agora eu não posso fechar a porta para quem é mais distante, eu não posso fechar a porta para quem é diferente de mim, eu não posso fechar a porta para quem eu nutro algum tipo de antipatia, porque simplesmente eu não fui com a cara. Irmãos, isso que eu estou falando aqui não estava no meu script, não estava no meu roteiro. Mas assim, irmãos, isso é família. Tem irmãos, cara, que é difícil. Você vai tentar conversar com ele e ele entende tudo atravessado, tudo distorcido. Tu está tentando animar o cara acha que você está querendo passar por cima dele. Mas o que é isso? Isso fala de nível de maturidade diferente. E Paulo nos exorta dizendo: nós devemos ser compassivos, nós devemos ser tolerantes com os mais fracos ou com os mais imaturos na fé. De repente o irmão não está entendendo a minha linguagem, mas é meu irmão, eu amo. O que é que o irmão mais velho faz na vida do irmão mais novo, irmãos? Protege. Lá no Éden, Deus chega para Caim e fala: Caim, estou vendo que teu semblante está caindo, cara, tem uma parada errada contigo. Mas deixa eu te falar uma coisa, Caim. Eu estou vendo que tu só sozinho de um lado para o outro, quero teu irmão. Qual foi a resposta de Caim, irmãos? Qual foi? Isso aí, irmão. Sou eu por acaso o guarda do meu irmão? Sou eu por acaso o protetor do meu irmão? Se ele tivesse em nossos dias, ele diria assim: sou eu por acaso a babá do meu irmão? Estou entendendo isso? Só que a resposta para essa pergunta é sim, você é o irmão mais velho. Você deveria guardar seu irmão, você deveria proteger o seu irmão, você deveria instruir seu irmão.
você é o guardador do seu irmão. Percebe? Então muitas vezes na nossa convivência, na prática de conviver, nós temos dificuldades, nós temos desafios, porque às vezes o irmão não entende a nossa linguagem, ou por ser mais velho demais, ou por ser mais novo demais, não importa, é meu irmão. Se é mais velho, eu exorto como se fosse um pai. Se é mais novo, eu exorto como se fosse um irmão. Se é uma irmã mais jovem, eu trato como se fosse minha própria irmã. E se é uma mulher mais velha, como se fosse minha mãe. Mas o ponto é família. Irmãos, em 2006, 2007 mais ou menos, o Senhor ele me chamou a atenção para uma situação. Quando Jesus fala assim, Jesus vai caminhando com os discípulos e ele fala assim: olha, agora já não vos chamo de servos, agora eu vos chamo de amigos. Por quê? Porque um servo não sabe o que o seu Senhor faz, mas o amigo sim. O amigo a ele é revelado o coração do seu irmão, o coração do seu amigo, o coração do seu companheiro. E eu agora vos tenho revelado tudo o que está para acontecer. Essa palavra em 2006, 2007 me pegou. Por que me pegou? Porque eu fui formado numa escola onde o ministério não podia ou não deveria ser fundamentado na amizade, não deveria ser fundamentado na relação. Era como se não pudesse se misturar uma coisa com a outra. Era um equívoco um presbítero ser amigo do outro, um pastor ser amigo do presbítero, um pastor ser amigo do seu rebanho, das suas ovelhas e vice-versa. É claro que isso não era dito de forma escrachada, mas isso ficava subentendido nas entrelinhas. Vocês estão entendendo isso? E aí essa palavra me pegou, cara. Aí eu fiquei pirado com isso, porque eu falei assim: a didática de Jesus é totalmente diferente, pô. Ele chama pessoas para o convívio, ele trata essas pessoas como servos, e na medida que essas pessoas vão caminhando e vai construindo uma relação de confiança, ele agora vai tratar essas pessoas como amigos. Ou seja, é melhor ser amigo do que ser servo, é melhor ser amigo do que ser trabalhador, é melhor ser amigo do que ser colega de ministério. Estão entendendo isso? Aí eu fiquei com isso, anos dentro de mim. Isso era um paradoxo, era um conflito dentro de mim. Por quê? Porque no meu coração isso fazia todo sentido do mundo, mas à minha volta, na minha vivência de ministério, eu não via isso. Parecia que isso não fazia sentido algum. Até que eu vejo um velhinho que vocês chamam de seu Haroldo. Eu, como não sou íntimo, chamo de Harold. Haroldo é só para os íntimos. E o cara fala assim: olha, Deus chama pecadores para ser servos. Deus chama servos, ou melhor, Jesus chama servos para serem amigos. E depois ele vai chamar amigos para ser mártires. Irmãos, quando eu vi o bom velhinho falar isso a primeira vez, eu vi. O que eu lembro? Eu lembro exatamente desse conflito que eu carregava. Eu falo assim: cara, glória a Deus, eu não estou ficando maluco. Eu vi um ancião, eu vi alguém sábio falar aquilo que eu acredito. Percebe a importância da convivência? A convivência, a comunhão, o ambiente de comunhão é um ambiente de proteção. Nos protege do quê? Nos protege das heresias, nos protege do engano, nos protege da nossa própria arrogância. Eu falando isso sozinho, se eu chegasse para você e falasse assim: olha, é mais importante ser um amigo do que ser um colega de ministério, você ia falar para mim: você é um herege. Agora de repente você vendo um bom velhinho falando a mesma coisa, baseado nas escrituras, com uma vivência muito grande de ministério, com um grande respaldo, isso tem um outro peso. E por que eu estou falando isso aqui? Porque, glória a Deus, isso é igreja, e nós precisamos disso. Nós precisamos dos irmãos mais velhos, dos mais maduros, dos anciãos, mas nós também precisamos dos irmãos mais novos, porque eles nos inspiram, eles nos desafiam a sair da nossa zona de conforto, da nossa comodidade.
fica cômodo no nosso lugar, os mais novos estão querendo ir para a rua pregar e evangelizar. E eles ficam puxando a nossa camisa, nos capitando, vamos, eu quero pregar, eu quero evangelizar, eu quero orar em praça pública. Mas os meus anos de evangelho me acomodou de uma tal forma, cara, que eu não quero ir, mas ele quer ir. Percebe? Ó, essa é a convivência. Esses são os benefícios da comunhão. Amém, irmãos? Tudo bem até aqui? Vamos lá, deixa eu avançar, senão não vai dar tempo. No versículo 3 em diante, o apóstolo Paulo vai falar sobre o trato com as viúvas. O trato com as viúvas. Parece que não, mas esse aqui é um tema importantíssimo e muito pertinente para os nossos dias, embora no primeiro momento não pareça. Embora no primeiro momento pareça que seja fora de contexto, mas nós vamos ver que não. No versículo 3 fala assim: honre as viúvas que não têm ninguém para cuidar delas. Mas se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria casa e recompensar os seus pais, pois isto é aceitável diante de Deus. Cara, eu vou dar uma pausa aqui porque isso é muito forte. Olha o que ele está dizendo aqui. Verso 4: mas se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes quem? Os filhos e netos, aprendam primeiro a exercer piedade com a própria casa e recompensar os seus pais. Isso é aceitável diante do Senhor. Pausa. Irmãos, os nossos pais cometem erros, assim como nós também cometemos ou iremos cometer com os nossos filhos, e não há nenhum problema nisso. Enquanto nossos pais têm força, a força da juventude, o vigor, eles trabalham para nos educar, para nos ensinar, para nos criar, para nos fornecer um ambiente propício para que nós possamos crescer de forma saudável. Amém? Amém? E quando nossos pais envelhecem, chegam à terceira idade, podemos dizer assim, muitos de nós, nos nossos dias, parece que dá amnésia, parece que esquece absolutamente o que o pai e a mãe fez a vida inteira. E talvez no seu interior você vai dizer assim: poxa, mas meu pai isso, mas minha mãe aquilo, não foi um bom pai, não foi uma boa mãe, não foi isso, não foi aquilo. Olha só, honra o teu pai e a tua mãe para que os seus dias se prolonguem sobre a face da terra. Não existe se, honre. Não existe porém, faça. É uma ordem, ponto. Agora, eu não tive pai, eu não tive mãe. Pô, de repente você teve um tio, de repente você teve uma tia, de repente você teve um irmão mais velho, uma irmã mais velha, uma avó, não sei. Mas com certeza há alguém que o Senhor usou, talvez de repente nem seja um parente, para poder ser essa figura na sua vida, e que hoje está velhinho, ou que hoje tem mais idade, e que precisa ser honrado por você, precisa ser cuidado por você, precisa ser assistido por você, porque isso é bom e aceitável diante do Senhor. É isso que Paulo está falando. Amém, irmãos? Ainda nesse parênteses, só vocês observarem aqui uma coisa: nós, enquanto igreja, somos tão falhos, mas tão falhos nessa prática, que o governo assumiu a responsabilidade de, entre aspas, cuidar dos nossos idosos. É claro que eles falham, é claro que eles falham, mas o fato é, nós colocamos na conta do governo, na conta do Estado, cuidar dos nossos velhinhos, dos nossos idosos. Hospital, asilo, aposentadoria. Mas você é contra a aposentadoria? Claro que não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que os nossos pais, os nossos avós
não deveriam depender de aposentadoria para ter uma boa vida, uma vida aceitável diante do Senhor. É isso que eu estou dizendo. A maioria de nós, quando vê os nossos pais já idosos ou avós, quem por aí seja, a gente se contenta. O meu pai tem a aposentadoria dele, minha mãe tem a aposentadoria dela, os meus avós são aposentados. Glória a Deus porque são. Mas o ponto aqui não é responsabilidade do Estado cuidar dos nossos avós e dos nossos pais já idosos. A responsabilidade é nossa. É nossa. Eu estava ouvindo ontem alguém falar comigo, não lembro agora quem foi, eu acho que foi minha sogra, se eu não me engano, falando que ela viu uma reportagem na televisão que foi feita, não sei se foi na Rede Globo, e ela ficou impressionada com a quantidade, escuta essa, a quantidade de crianças pequenas, crianças deficientes e idosos abandonados em hospitais. Abandonados. Aonde as pessoas levam o idoso para o hospital porque está sofrendo alguma crise, alguma coisa mais, e nunca mais voltam. Nunca mais voltam. Aí isso me faz entender por que às vezes alguns hospitais são tão resistentes em receber nossos idosos. Às vezes é inadimplência, às vezes é falta de amor, às vezes é falta de bom serviço, mas por trás de tudo isso também tem uma cautela no sentido de eles têm medo de nós abandonarmos os nossos velhinhos nos hospitais, porque isso é uma coisa recorrente na saúde pública. Estão entendendo, amigos? Estão entendendo isso que eu estou falando? Está sendo claro? Estamos caminhando juntos? Amém? Faz sentido aqui? Até aqui? Então, continuando. Deixa eu ver aqui a hora. Tá. Verso 5. Aquela que é viúva e de fato não tem ninguém para cuidar dela, espera em Deus e persevera em súplicas, em orações noite e dia. Entretanto, a que se entrega aos prazeres, mesmo sendo viva, está morta. Ordene estas coisas para que sejam irrepreensíveis. Se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente os da própria casa, este negou a fé e é pior do que o descrente. Eu vou repetir, eu sou chato. Se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente os da própria casa, esse negou a fé e é pior do que o descrente. Irmãos, eu tenho presenciado ao longo de anos missionários cujos filhos tomaram aversão ao Evangelho. Eu tenho presenciado pastores cujos filhos odeiam a igreja. Eu tenho presenciado uma realidade, como o Michael costuma falar, aonde o ímpio que eu falo aqui, o não crente tem mais crédito na praça do que um pastor. Estou mentindo? Não. Se o camarada sabe que o cara é pastor, ele coloca mais burocracia para poder conseguir um empréstimo, para poder liberar alguma coisa. De tão mal falado que é a classe de pastores, presbíteros e por aí vai nos nossos dias. Agora, tudo isso tem uma causa, tudo isso tem uma raiz, e está aqui. Paulo está falando o seguinte, olha, ele está falando aqui primeiramente para pastores, primeiramente para líderes, primeiramente para presbíteros, mas é claro que isso serve para cada um de nós. Ele está dizendo o seguinte, olha, aquele que não cuida dos seus, ou seja, dos da sua própria casa, é pior do que o ímpio. Ele não fala que é igual ao ímpio, ele fala que é pior do que o ímpio, e negou a fé. Irmãos, quantos pastores nós temos que tem um ministério de sucesso e uma família falida e fracassada? Quantos pastores nós temos que a mulher dentro de casa é deprimida, oprimida, porque ela não tem um marido, ela tem um monstro dentro de casa?
Quantos pastores, os filhos odeiam a igreja, como eu falei aqui agora há pouco? Eu conheço, que não querem saber de igreja, porque ele não tem um pai, ele tem um pastor. Deu para entender a troca? Ele não sabe que tem um pai, ele não sabe que o pai dele vive o tempo todo na igreja, e ele esqueceu que ele tem uma família, ele esqueceu que tem um filho que precisa de amor, precisa de cuidado, precisa de atenção. Sabe o que é isso? É o camarada que não cuida dos seus e é pior do que o ímpio. Mas ele não é um pastor, mas ele não é renomado, mas ele não tem títulos, ele não é isso, não é aquilo. Irmãos, diante do Senhor Jesus Cristo, ele não é nada. Na verdade, ele é alguma coisa assim, é pior do que o ímpio. E quando eu falo ele, pode ser eu, pode ser você. E aí ele vai continuar assim, verso 9: somente poderá ser incluída na lista de viúvas aquela que tiver mais de 60 anos. Ou seja, ele está estabelecendo critérios. Critérios para quê, irmãos? Para a igreja do Senhor assistir às suas, percebam, é responsabilidade da igreja cuidar dos necessitados. Não é do Estado, não é do governo, é da igreja. E nós vemos a coisa como está aí hoje: problemas sociais terríveis, cracudos, viciados em toda espécie, garotas de programa, meninas precoces, erotizadas, e por aí vai. E para nós é muito fácil responsabilizarmos o governo A, o governo B, o governo C. É claro que eles têm o poder da caneta, o poder do recurso, eles têm a responsabilidade deles. Eu não estou negligenciando ou negando isso. Agora o ponto é o seguinte: a maior responsabilidade primeiro é da igreja, e eles só assumiram isso porque a igreja abriu mão dessa responsabilidade que é sua. Esse é o ponto, está na Bíblia. E ele vai continuar assim: e que seja recomendada pelo testemunho de boas obras, se criou filhos, se exercitou a hospitalidade, se lavou os pés dos santos, se socorreu os atribulados, se viveu na prática zelosa de todo tipo de boa obra. Ele está falando aqui, do testemunho das viúvas que precisam e devem ser assistidas pela igreja. É viúva nessa categoria aqui, de boas obras, zelosas, de boa fama, de boa reputação. Aí no verso 11 ele vai continuar dizendo assim: mas não inclua na lista viúvas mais novas, porque quando seus desejos fazem com que se afastem de Cristo, querem casar, tornando-se condenáveis por anularem o seu primeiro compromisso. Além do mais, elas aprendem também a viver ociosas, andando de casa em casa, e não somente ficam ociosas, mas ainda se tornam fofoqueiras, intrometidas, falando que não devem. Alguém tem alguém assim na família? Viúva? Eu tenho. Até não viúva. Até não viúva, né, cara? Aqui tá mandando viúva, até não viúva, às vezes entra nesse parâmetro aí. Gente, vamos dar nome, não vamos arrumar uma coisa, ninguém contendo, pelo amor de Deus. Às vezes o marido está assim, é minha sogra. Às vezes a mulher está assim, é minha sogra. Então deixa quieto, não se tem nome, pelo amor de Deus. Aí vai dizer assim: e daí nasce a inveja, a provocação, as difamações, as suspeitas malignas e as polêmicas sem fim, da parte de pessoas cuja mente é pervertida e que estão privadas da vontade de Deus, supondo que a piedade é fonte de lucro. Verso 6: de fato, grande fonte de lucro é a piedade, com o contentamento. Aqui eu quero fazer uma pausa bem rápida e dizer para vocês o seguinte: presta atenção aqui comigo. Davi, abre para mim por gentileza, Epístola de Tiago, capítulo 1, verso 27, por favor. Eu quero contextualizar melhor isso que Paulo acaba de falar aqui, sobre essas orientações acerca das viúvas. Tiago, capítulo 1, verso 27. Isso.
religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e assim mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Amém. Obrigado, amigo. Irmãos, isso que o Davi acabou de ler são palavras do apóstolo Tiago, irmão de Jesus, o cara que era só o líder da igreja em Jerusalém. Era só isso. Esse camarada, ele está falando o seguinte: olha, a verdadeira religião, Tiago está falando, a verdadeira religião é visitar os órfãos, visitar as viúvas, é cuidar dos necessitados e se manter puro ou incontaminado com as coisas desse mundo. É isso que o apóstolo Tiago está falando, está declarando, está enfatizando, ele está afirmando. Essas palavras de Tiago traduzem em poucas palavras todos esses conselhos que o apóstolo Paulo está aqui ordenando em 1 Timóteo capítulo 5, a partir do versículo 3, em relação às viúvas. Em outras palavras, o que Paulo está fazendo aqui? Paulo está ensinando a Timóteo, ou através de Timóteo, para a igreja de Éfeso, a verdadeira religião. Ou seja, Paulo no capítulo 4, ele vem falando sobre os falsos mestres, sobre a apostasia. Ele encoraja Timóteo ao exercício do bom ministério, mas ele não para por aí, ele não se contenta apenas com isso, ele agora entra numa lição, numa aplicação prática, ensinando a igreja a ser igreja. Em outras palavras, ele está ensinando a igreja a verdadeira religião. Quando ele fala o seguinte: olha, vocês precisam cuidar das viúvas. Por que viúvas, irmãos? As viúvas até hoje são uma categoria de pessoas necessitadas, carentes, que precisam de uma atenção toda especial. São mulheres com mais idade, que já sofreram tudo que tinha para sofrer ao longo da vida e precisam de cuidado especial. Agora imagine naquele tempo, a mulher viúva dentro de uma sociedade machista, onde se ela não tivesse uma figura masculina para poder se respaldar, ela ficava absolutamente desamparada. E a igreja daquela época já tinha uma preocupação com isso. Nós chamaríamos isso hoje de ação social. Eu poderia dar uma outra palavra, ação corporal, sei lá, porque se fala da prática do corpo da igreja. Amém? Amém, irmãos? Paulo aqui fala das viúvas, mas ele poderia ter aberto um parêntese e também ter falado do quê? Do cuidado com os órfãos, com os pobres, com os necessitados no meio da igreja de uma maneira geral. Estou entendendo isso? O que Paulo está dizendo aqui é o seguinte: Timóteo, eu vou te ensinar, cara, a prática da verdadeira religião. A igreja precisa caminhar e crescer nisso. No quê? Em assistir as viúvas, em assistir os órfãos, em assistir os pobres, em assistir os necessitados. Por quê? Porque se a igreja não fizer isso, ela não cuidar dos seus, dos da sua própria casa, ela é pior do que o ímpio e ela negou a fé. Amém? Irmãos, eu queria ser mais branco, eu queria ser um cara assim, igual o Alan, igual o Michael, mas cara, eu não consigo, eu tento. Eu estou tentando me educar hoje. Vamos lá. Vamos lá. 10:48. Tá no versículo 1. Aí, nós entramos agora na terceira sessão, verso 17 ao verso 19. Agora a parada fica, gente, como tem família, eu me sinto à vontade, tá? A parada fica sinistra. Antigamente, dentro da igreja que eu vim, no movimento underground, a gente falava: a parada fica estreita. Estreita era um tipo de som pesadíssimo. Aí quando a gente queria dizer que o negócio ficava sinistro, ficava bravo, falava: fica estreita. Vamos lá. Paulo vai dizer o seguinte, verso 17: agora ele está falando do trato, ou seja, como nós devemos tratar, como nós devemos lidar com os presbíteros, em outras palavras, com os pastores ou com os líderes da igreja. Amém? Ele vai dizer o seguinte: devem ser considerados merecedores de pagamento em dobro os presbíteros que presidem bem, especialmente os que se esforçam na pregação da palavra e no ensino.
fazer uma pausa aqui. Só para poder ficar claro se todo mundo na mesma página, todo mundo atualizado. Porque de repente posso estar falando aqui, pode ser que alguém tenha um pouco de dificuldade de entender o termo presbítero aqui, tá? Irmãos, presbítero se refere aos anciãos da igreja. Quem? Os mais velhinhos de cabelo branco? Não necessariamente. Os anciãos falam dos irmãos mais maduros, dos irmãos mais experimentados na fé, digamos assim. Então não necessariamente tem que ter cabelo branco. Hoje nós temos, graças a Deus, presbíteros jovens, e glória a Deus por isso, como Timóteo, né? Foi. Timóteo tinha entre 30 e 35 anos de idade, era jovem, mais jovem que eu pelo menos. Aí, queridos, o que acontece? Presbítero, dentro do contexto da igreja primitiva, que não tinha nada de primitiva, presbítero era um pastor, presbítero era um bispo, bispo, pastor e presbítero eram a mesma coisa, eram nomenclaturas diferentes, mas todos eles se referiam à mesma função. Amém? Então, se eu falar presbítero, você pode entender aí pastor, você pode entender aí líder espiritual, você pode entender aí bispo, por exemplo, não tem problema, é tudo o mesmo segmento, tá? Aí vamos lá. Aqui está dizendo o seguinte: Paulo está falando assim, olha, o camarada, a pessoa, o homem, né, que é presbítero, ele merece receber pagamento em dobro. Calma aí. Paulo está dizendo que ele merece receber pagamento em dobro. A gente tem problema em dar um pagamento só, quanto mais em dobro. Desculpa, mas eu não podia deixar. Pô, a gente tem problema em dar um pagamento só, quanto mais em dobro, cara. A gente tem problema em dar um pagamento para o presbítero, cara, quanto mais em dobro. A nossa usura, a nossa avareza, a nossa religiosidade, a nossa ganância, o nosso egoísmo, o nosso desprezo do Evangelho não permite isso. Ai, meu Deus do céu. Gente, desculpa, tá? Porque tem dia que eu estou mais assim, melancólico, eu estou mais ácido, estou mais sarcástico do que normal. Vamos lá, assumir o remédio hoje não. Aí Paulo está falando o seguinte: olha, o camarada que é presbítero, que ele se esmera. Ali chega na casa do pastor lá, o pastor está estudando, cara. Está com a Bíblia em cima da mesa, está com um dicionário, está com a enciclopédia, está com a Bíblia traduzida, comentada. Fala um autor maneiro aí, mano. Um autor maneiro aí. Cara, o marcador. Marcador? Marcador. E aí está com uma parada dessa, aquele montante em cima da mesa, e a gente não dá valor a isso. Nós simplesmente não valorizamos isso. Só que, enquanto nós estamos em casa, às vezes passeando, vendo uma série na Netflix, nada contra, porque eu também gosto, mas assim, e não há nada de errado nisso, mas o ponto é, enquanto nós estamos fazendo um monte de coisa que nós gostamos, muitas vezes o pastor da igreja, ou os pastores da igreja plural, estão fazendo um curso para se aprimorar, para pregar melhor, para dar uma aula melhor, para ter mais aparato, ter mais repertório. Falei muito agora, né? Ter mais repertório, ter mais recurso. Para quê? Para poder servir você melhor, servir a mim melhor. E aí, quando a gente fala de pagar um camarada desse, não, que isso, esse é um bandido, esse é um ladrão, um mercenário, ele tem que trabalhar, vagabundo. Estou entendendo? Está gravando, né? Não, mas tudo bem, né? Depois eu digo. Eu falei com o velhinho. Não, mas depois eu falei com o velhinho. Eu vou falar que é o mestre dos magos. Vocês como. Aí, irmãos, o que acontece? Aí o que acontece? A gente não valoriza isso. Mas, irmãos, isso precisa acabar, pelo menos no nosso meio. Nós precisamos aderir a uma cultura do reino. E a cultura do reino, ela nos ensina a sermos gratos e generosos com aqueles que nos servem. E a esses que eu estou me referindo especificamente aos presbíteros. É claro que há igrejas que no seu contexto, naquela circunstância, não tem condições de fazer isso. E muitas vezes o pastor trabalha, ele se divide, a ponto de ficar exaurido.
exausto, fadigado, cansado. Mas o ponto é o seguinte, irmãos, nós precisamos crescer e avançar nesse entendimento, porque se nós temos um presbítero, que não apenas é um presbítero no sentido de presidir, mas é alguém que se esmera para poder nos servir melhor, nos atender melhor, é válido, é necessário, é plausível, há respaldo bíblico para que nós possamos honrar esse presbítero com pagamento, e com pagamento duplo. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra, é só ler. Ah, mas eu tive um pastor que foi um bandido, eu tive um pastor que foi um mercenário, eu tive um pastor... Irmãos, nós não podemos invalidar o que está escrito com base nas mais experiências que nós tivemos ao longo do caminho. Não podemos. Não é porque eu tive um que foi, que todos irão ser. Amém? E aí, vamos finalizar. Ele vai falar assim: olha, o trabalhador é digno do seu trabalho. Não aceite denúncia contra o presbítero, a não ser exclusivamente sobre o depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Irmãos, olha o que ele está dizendo aqui: não aceite denúncia contra um presbítero, a menos que haja depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Queridos, olha como é que nós estamos distantes dessa prática. Nós aceitamos fofoca dos presbíteros, nós aceitamos comentários maldosos, maliciosos dos presbíteros, sem nem apurar se aquilo é verdade, sem nem apurar se aquilo realmente tem uma base para que seja dito, para que seja falado. Quanto mais nós só aceitarmos o depoimento contra um presbítero se houver 2 ou 3 testemunhas, ou seja, por que 2 ou 3 testemunhas? Porque para alguém falar contra o presbítero tem que ser alguém do convívio. Ou seja, a testemunha fala o quê? De alguém que viu, alguém que vê, alguém que presenciou, ou alguém que ouviu. Se vier um camarada lá da Concistina falando contra os nossos presbíteros, irmão, o cara nem é do nosso meio. Ah, mas o cara é o governador, o cara é o prefeito. Irmão, não importa, o cara não é do nosso meio. Estão entendendo isso? Então testemunha fala de alguém que conhece, de alguém que presenciou, de alguém que experimentou, alguém que viu, ouviu, presenciou de alguma forma. E ainda assim a gente está falando 2 ou 3 testemunhas, ou seja, se aparecer um só, não é válido. Se aparecer 2, dependendo da situação, você ainda se duvida. Agora, se levar 3, aí, meu irmão, a gente para conversar. Vem cá, vamos fazer uma reunião. Vamos ver o que está acontecendo. Vamos apurar isso aqui agora. Percebe? Amém? E aí sim, finalizando. Verso 20, quarta e última sessão. Paulo aqui vai dar vários conceitos, ou várias orientações. Paulo vai dizer assim: quanto aos que vivem no pecado, repreenda-os na presença de todos, para que também os demais temam. Eu vou lembrar aqui o contexto que está sendo falado isso aqui. O contexto aqui é presbitério. O contexto aqui não é o convívio da igreja, não é esse o ponto. É o presbitério. O que está dizendo aqui? Se o presbítero estiver em falta, se o presbítero estiver vacilando, e ele tiver que ser repreendido dentro dessa circunstância que nós falamos aqui, com 2 ou 3 testemunhas, foi apurado, foi averiguado e realmente há um erro. Precisa haver uma disciplina, precisa haver uma repreensão. Paulo está dizendo aqui, ó: quanto aos que vivem no pecado, repreendam na presença de todos, para que também os demais temam. Percebe? Quero só abrir um parênteses aqui, para a gente pensar. Ele está falando daqueles que vivem no pecado. Ele não está falando aqui de um pecado isolado. Ele está falando de uma prática, algo rotineiro. Percebe? Ou seja, se for averiguado que há uma dubiedade na conduta, no caráter do presbítero, isso foi averiguado, se foi visto, foi evidenciado, precisa haver disciplina pública desse presbítero. Ponto. Por quê? Porque o ministério é público, então a repreensão tem que ser pública. Né, mãe? O ministério é público. O cara chega aqui, prega para todo mundo, fala para todo mundo, demonstra para todo mundo, ensina todo mundo. Se ele ser engordado no erro, e ele, se for preciso, né, ser repreendido, dependendo da circunstância, vai ser publicamente. Porque normalmente o pecado é cometido
E não há repreensão pública. Não há repressão pública. Porque falta submissão do presbitério, de líder de escola. Verdade. Há um passar panos quentes da igreja. nessa Verdade, coisa. verdade. O Marco está falando aqui é verdade. O que a gente vê muito hoje é o seguinte: o camarada vacilou, o camarada pecou, age tudo por debaixo dos panos e se abafa. Ah, mas o camarada foi disciplinado, vai pecar foi publicamente? A igreja sabe disso? A igreja viu? A igreja testemunhou a disciplina? Amém? E aí, partindo do final, diante de Deus, de Cristo Jesus e dos anjos eleitos, peço com insistência que você guarde esses conselhos, sem discriminação, nada fazendo com espírito de parcialidade. Não tenha pressa para impor as mãos sobre ninguém. Ou seja, aqui está falando cuidado que é qual a ordenação. Não tenha pressa de impor as mãos sobre ninguém. Não tenha pressa de impor as mãos sobre ninguém. Não tenha pressa de impor as mãos sobre ninguém. Está falando sobre o cuidado de não se precipitar na hora de ordenar alguém. É sobre isso que Paulo está dizendo. E aí ele vai terminar dizendo o seguinte: não beba somente água, beba também um pouco de vinho, por causa do seu estômago e das suas frequentes enfermidades. Queridos, aqui é um conselho específico para Timóteo. Paulo fala: toma um pouco de vinho, porque você tem uma enfermidade. Alguns creem que Timóteo tinha algum tipo de úlcera no estômago, alguma coisa. Então, o vinho, naquele período, ele é usado como propriedade medicinal também, tá? Ou seja, Paulo aqui está preocupado com a saúde de Timóteo. O que isso nos ensina? Nos ensina que o presbítero, ele precisa também preocupar-se em cuidar de si mesmo, em cuidar da sua própria saúde, em estar bem para poder servir os irmãos. Amém? Amém. E aí, sim, finalizando o verso 24, ele diz: os pecados de alguns são notórios, mesmo antes do juízo, mas os de outros só se manifestam mais tarde. Do mesmo modo também, as boas obras se evidenciam, e aquelas que ainda não são manifestas não poderão ficar escondidas. Irmãos, não há nada oculto que não venha a ser revelado, de bom ou de ruim, tudo será manifesto. Amém?